E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje os exercícios de frase, oração e período referente à turma do 8º ano, beleza? Então na aula passada a gente relembrou alguns conceitos sobre verbo. Então vamos rapidão lá? Verbo é a palavra que indica uma ação, falar é uma ação, um estado, eu estou bem, estou indicando o meu estado. Indica um fenômeno da natureza, chover, e que indica um sentimento, amar, belezinha? Então, a gente vai ter também, dentro da frase, então, lembrando das diferenciações, frase podem ser verbais e nominais, então uma frase verbal, a frase que contém pelo menos um verbo, uma frase nominal, uma frase que não tem verbo, levando que frase é o conjunto que tem uma ação, uma ideia completa. Então, por exemplo, quando alguém pergunta para você, deixa eu ver, você quer jantar? Você fala sim. Sim tem um sentido completo, é uma frase. Não, não é o sentido completo, é uma frase. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? É uma frase sentido completo. Coloquei um verbo. E aí, vamos ao mercado? É uma frase. É uma frase verbal, porque tem pelo menos um verbo. Então, frase verbal e nominal. Frase verbal tem um verbo. Frase nominal não tem verbo. Depois nós temos a oração. Para ser uma oração, tem que ter pelo menos um verbo. Então, eu fui ao mercado. É uma oração? É, porque tem um verbo. E o período é quando nós temos mais orações. A gente viu que nós tínhamos dois tipos, o período coordenado e o período composto. Por quê? Fui ao mercado e então decidi comprar chocolate. Fui ao mercado e então decidi comprar chocolate. Fui ao mercado, primeira oração, e então decidi comprar chocolate. Tenho mais de um verbo, então período simples e composto? Período composto, porque a minha frase, todo o meu período, do início até o ponto, tem mais de um verbo, e eu consigo ver a regência desse verbo. Belezinha? Então, vamos aos nossos exercícios, só para a gente ver se vocês lembram mesmo. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. O que precisa mesmo para ter uma oração? Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Beleza, vamos lá então. Assinale que também são orações. Então veja, parabéns por tudo. Opa, por é verbo, segunda conjugação terminado em or. Que comportamento agressivo. Comportamento vem de comportar, então não é. Será que ele vem hoje? Temos aqui uma frase interrogativa. O será é o meu verbo e o vem também é. Eu quero, querer é um verbo e não pense isso. Pensar é o meu verbo. Olha as outras. Dá uma olhada aqui nas que estão em vermelhos. Nem pense do verbo pensar. Eu quero do verbo querer. Será que ele vem hoje? Então essas aqui são orações, certo? O verbo de se comportar, quando a gente coloca o mento, a gente está falando do adjetivo de modo, do advérbio de modo. Seu comportamento é estranho. Viram? Parabéns por tudo. Então, C, D e E. Indique em quantas orações são formados os seguintes períodos. Vai! Então, vamos ver como é que ficou? Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Na semana passada fomos ver o filme do Batman. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. A minha vizinha me emprestou esse livro. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Veja, nós temos frases gigantes e frases curtas. Vamos ver como é que ficou então? A primeira tem 3 orações. Eu li e reli. Primeira. Mas mesmo assim, não entendi. Eu li
é a primeira ação. Depois eu reli, é a minha segunda oração. Mas mesmo assim, não entendi, é a minha terceira oração. Nossa, professor, mas ali no começo só aquele e reli é uma oração? Sim, ele tem sentido completo, pessoal. Ó, eu li, tem sentido completo. Eu reli, tem sentido completo. Mas mesmo assim não entendi, é uma terceira ação. Veja, período pequenininho, a gente tem um espaço pequenininho e mesmo assim a gente tem 3 orações. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman, uma oração. Na semana passada, fomos ver, ó, tenho uma locução verbal. Como eu tenho uma locução verbal, só tenho uma oração. Lembrando que locução verbal é quando nós temos 2 verbos, que formam somente uma ideia. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 2 orações. Esse aqui tá bem fácil para a gente perceber, pessoal. Ó, a professora pediu atenção e... Vejam, a gente faz a separação certinho. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 2 orações separadas. A minha vizinha me emprestou esse livro. Uma oração, ó. A minha vizinha me emprestou. Só tem um verbo, uma oração. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. 3 orações. Então vamos lá. Desejo, concretize, seja. Tenho 3 verbos, ó. Desejo que você concretize todos os seus desejos. Aqui acabou a primeira oração. E seja feliz, segunda oração, para sempre. Vamos dar uma olhadinha, ó. Perdão, gente, ó. Desejo. Quem deseja, deseja alguma coisa, certo? Então, desejo que você concretize todos os seus desejos. Então, ó. Desejo que você, aqui está a minha primeira oração. Concretize do verbo concretizar todos os seus desejos e seja feliz para sempre. 3 orações. Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Vamos lá? De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos acima em simples ou compostos. Então, eu li e reli, mas mesmo assim não compreendi. Né? São os mesmos do exercício anterior. Então, como é que eles estavam? 3 orações, uma oração, 2 orações, uma oração, 3 orações. Como é que ficaria então? Né? Coloquei aqui para vocês verem período composto. Por quê? Tenho mais de uma. Na A letra B, período simples, porque eu só tenho uma oração. Na letra C, composto, porque eu tenho 2. Na letra D, simples, porque eu só tenho uma oração. E na letra E, composto, porque eu tenho 3 orações. Vamos lá. O período seguido foi pontuado de 5 formas diferentes. Leia ou selecione a letra e corresponde ao período de pontuação correta. Então, pessoal, o que ele quer ver com a pontuação? A pontuação vai dizer aonde está tendo as pausas, as entonações, né, que a gente vai dar nesse texto. Dependendo de se você fizer a pontuação errada, você pode mudar o sentido do seu texto, mudar a quantidade de orações. Então, vamos lá. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Então, vamos lá. É a letra E. Prezados colegas, vírgula. Porque o meu vocativo, eu tenho que deixar ele separado. Deixemos agora a boa conversa de lado. Então, ó, prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado? Não, não tem sentido. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado? Não. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado? Não tem nem sentido. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado? Não dá, porque eu preciso separar aqui. Então, prezados colegas, vírgula, deixemos a boa conversa de lado. Vamos lá, pessoal. Na linguagem cotidiana, observamos enunciados que isoladamente não possuem sentido completo,
mas são concebidos como frase. Diante disso, analise o diálogo a seguir comentando sobre essa ocorrência. Mãe, me leva ao clube? Levo. Que dia? Sábado. Então vamos lá. Esse diálogo aqui, gente, ele tem sentido completo? A gente precisa analisar. Vai, pausa aí e tenta analisar ele. Vamos lá então? Então, ó, o enunciado constitui frases nominais e verbais, pois de acordo com o contexto em que forem empregados, os mesmos produzem uma perfeita interlocução de acordo com a mensagem a hora que deseja transmitir, mesmo que de forma isolada. Ou seja, traduzindo isso aqui para um português mais simples, né? Ambas têm sentido, né? E elas traduzem o que a informação que ela quer ser passada. Simples. Atribua o conceito de frase, oração e período às lacunas a seguir, levando em consideração o discurso a elas apresentado. Pausa aí, tenta fazer esse exercício. Beleza, então? Vamos lá. Frase. Nossa, que dia belo. Por que ela é uma frase? Porque eu não tenho um verbo nela. Preciso revelar-lhe um grande segredo. É um período, ó. Preciso, né? Quem precisa de algo, revelar um grande segredo. Um período porque ele tem mais de uma oração. Participemos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. É uma frase verbal. E agora, José? É uma frase. Durante a viagem, visitamos lindos lugares. Oração. E não me peça para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. É um período. Não me peça para perdoar, pois estou magoada. Então vamos lá. Quero que vocês façam os exercícios de 1 a 9 do livro 2, nas páginas 15 e 16. Pessoal, façam os exercícios de frase, oração e período. Exercitem isso. Porque quando a gente começar a estudar sujeito e predicado, isso aqui vai ser essencial. Ele é um conteúdo que ele depende um do outro. Lembre-se, o material ele vem justamente juntando os elementos para que a gente possa ter o conhecimento do assunto que a gente vai ver em seguida. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.